Olá, está começando agora o Café Filosófico, um programa que leva você a um momento de reflexão. Hoje nós recebemos o professor Tassos Licurgo, do Departamento de Artes da UFRN. Tassos, bem-vindo. A ideia é conversarmos a partir de uma única questão, que é uma questão muito instigante, que certamente já moveu mundos, né? Afinal, Deus existe, Tassos? Sim. Sim, há várias formas de abordar a questão. A questão é tão relevante que ela não pode ser abordada unicamente pela perspectiva filosófica, mas também tem que ser abordada pela perspectiva do existencialismo. O próprio existencialismo parece ter existido para pagar as contas que não foram pagas pela filosofia, não é? Quer dizer, a filosofia em determinado momento ficou tão cerebral, tão mental, tão racional, que foi preciso desenvolver um tipo de pensamento que lidasse com o fenômeno da existência numa perspectiva mais ampla que a unicamente racional. Eu acho que nós podemos enfrentar essa questão, professor, por essas duas vertentes. Uma filosófica, propriamente, e outra numa vertente existencialista. Que você destaca da filosofia. Da filosofia. Como assim? Do ponto de vista filosófico, as principais questões, os principais argumentos para a existência de Deus podem ser tripartidos da seguinte forma. Na origem, na questão da origem, na questão do design e na questão da moralidade. Da origem do problema, da questão, você fala? Como é que tudo se originou, como é que o universo se originou, como a vida se originou. Na questão do design, houve um projeto inteligente por trás da forma pela qual nós somos estruturados. O universo é feito dessa forma, de maneira unicamente aleatória ou não. É necessário que nós admitamos a existência de uma vida inteligente por trás do universo tal como ele é estruturado. E a questão da moralidade vai dizer respeito ao fato de que, para que nós tenhamos conceitos de moralidade, de bem e de mal, de certo e errado, há a necessidade da pressuposição de uma regra a partir da qual nós possamos medir esse elemento moral. Vamos parte a parte. Vamos parte a parte. Primeiro, o que me chama a atenção é o seguinte, que filosoficamente a questão de Deus se coloca como questão ao longo da história da filosofia. Em algum momento, essa noção de Deus surge para o filósofo. Eu não acredito, a gente pode entender que a filosofia não nasce com essa questão, ou com esse questionamento, mas isso vai entrando, de algum modo se incorpora na tradição metafísica ocidental, no pensamento filosófico, até que num certo momento isso perde o sentido e a gente ouve com Nietzsche a morte de Deus. Então, hoje, no começo do século XXI, retomarmos essa questão como algo próprio da filosofia, deve ter os seus argumentos aí, não é isso? Essa questão da origem que você tenta... O que me parece é que há uma tentativa ideológica de colocação da questão, tentativa da universidade e de ambientes intelectualmente favorecidos, de colocar a questão no âmbito relativista, com argumentos que não se sustentam ao que eles mesmos afirmam. Por exemplo, se você pegar um argumento de Hume, David Hume, por exemplo, que ele vai dizer o quê? Vai dizer que a verdade ou ela surge de afirmações autoevidentes, ou ela surge de observações que são empiricamente verificadas. Mas isso mesmo que é expresso dessa forma não é nenhuma das duas coisas. O que Hume diz não se sustenta ao critério que ele mesmo propõe. Se você vai para uma interpretação possível de Kant, sem querer aprofundar, mas você vai para uma interpretação possível de Kant, que vai dizer que a experiência que você tem é unicamente fenomenológica, você não tem experiência com a coisa em si, denota um problema no sentido de que é preciso que você tenha o conhecimento da realidade para que você tenha a possibilidade de afirmar essa impossibilidade de conhecimento da realidade. Então, o relativismo, que é um ambiente que ideologicamente é muito forte no ambiente universitário, é algo autodestrutivo, porque sempre não se sustenta o que ele mesmo propõe. Coisas do tipo, a verdade não é possível. Ok, essa afirmação é verdadeira? Mas de onde provém essa afirmação? Pelo contrário, o que mais a gente escuta são as afirmações peremptórias de poder, de ciência. Onde é que você está encontrando esse relativismo? Nas humanas, você quer dizer? Sim. Como é que isso acontece na universidade? Primeiro, você tem a perspectiva metafísica, que vai avaliar se existe ou não a verdade fundamental. Quando você admite que pode existir uma verdade fundamental, você passa para uma perspectiva epistemológica. Quando você vai dizer que, mesmo que exista a verdade fundamental, não é possível você conhecê-la. Mesmo que você admita que existe a verdade fundamental e é possível você conhecê-la, você vai para a perspectiva linguística, que vai dizer que pode ser que exista uma verdade, você pode conhecê-la, mas você não pode comunicá-la.
E mesmo que você vá admitir que existe a verdade fundamental, você pode conhecê-la e você pode comunicá-la, você vai para uma perspectiva hermenêutica. Quando você vai dizer que, mesmo que a verdade exista, você possa conhecê-la, você pode comunicá-la, a outra pessoa não vai entender o que você vai dizer. Então, existe, a meu sentir, uma estruturação, um ambiente relativista, secularista, na universidade, que é legítimo, mas em certo sentido, porque, por outro lado, perde a ideia da própria universidade, que é encontrar uma unidade na diversidade. Sim, mas Tasso, essa argumentação que você coloca agora, ela na verdade retoma o argumento de Gorgias, né? Era um pouco, nada existe, se existe eu não tenho como apreendê-lo, e se eu posso apreendê-lo, tampouco vou poder comunicá-lo mesmo. E você acrescenta mais um, né? Ainda que eu possa comunicar, como é que o outro vai entender? Mas isso é um argumento sofístico, né? Você sabe que há níveis aí de compreensão disso aí. Quando você fala, por exemplo, em relação à verdade, não há uma verdade absoluta. De fato, dentro da universidade acho difícil alguém argumentar por aí, mas eu não vejo que exista essa perspectiva metafísica por trás, então, a não ser no sentido de tradição da própria história que nos trouxe até aqui. Essa afirmação não é uma verdade absoluta, é uma verdade absoluta? Pois é, aí a gente vai aqui nesse campo do cético. Não, isso que eu estou dizendo. A afirmação de que não é a verdade absoluta cai nesse campo relativista. Se você propõe que não é a verdade absoluta, absolutamente você não poderia ter dito isso. Porque se o que você disse não é absoluto, é relativo, então não faz sentido para mim, faz sentido só para você. Ok, mas vamos voltar, porque quando você interpreta a universidade, você está deixando de lado essas questões. Você acredita que esse tópico, especialmente, né, a existência de Deus não é motivo de especulação, ou de estudo, ou de investigação, ou de pesquisa? Talvez isso se direcione mais para uma antropologia, ou para uma ciência das religiões, que nós não temos isso aqui, mas outras universidades têm, né? Uma ciência da religião ou uma sociologia da religião? Não, o que eu creio que é um tópico de investigação, nós podemos conversar sobre isso, é facilmente demonstrável que é muito mais razoável a crença na existência de Deus do que a crença na ausência da existência de Deus. Essa é a vertente. É preciso muito mais fé para ser ateu do que para ser cristão, para ser teísta. Esse é o argumento. O que é passado, de modo geral, é a perspectiva de que a racionalidade leva ao ateísmo, quando é facilmente demonstrável que não. A racionalidade leva à perspectiva de que Deus existe. Para o Deus cristão, especificamente, isso é uma indicação que a própria Bíblia faz. 1 Pedro 3,15 determina que você tem de estar preparado para apresentar as razões da sua fé. Tem que estar preparado para apresentar os caminhos que a razão sustenta, para que você, efetivamente, tenha a certeza de que Deus existe. Agora, é importante dizer o seguinte: nós estamos aqui estabelecendo a perspectiva de que a razão leva à existência de Deus. Eu não estou querendo dizer que a conversão individual é algo que pode ser feito racionalmente. Esse estudo que defende a perspectiva da existência de Deus é um estudo que faz com que o intelectual tenha, entre ele e o Evangelho, os obstáculos racionais destruídos. Aí ele é exposto ao Evangelho. Essa conversão é uma conversão de índole espiritual, que acontece efetivamente nas pessoas. Mas o que não é defensável, do meu ponto de vista, é a perspectiva de que fé e razão são opostos, fé e ciência são opostos. O que eu gostaria de ter a oportunidade de demonstrar é que como os argumentos científicos e racionais levam à existência de Deus.